E aí pessoal, Jonatas Azambuja aqui. A gente está começando esse projeto aqui, o Norte Podcast, eu mais o Augusto e a parceria com a JM Contabilidade. Queria agradecer a Marli. A gente está iniciando esse projeto, o Norte Podcast, na intenção de ser um norte para você, empresário. Nesse projeto a gente vai falar de saúde financeira, saúde emocional, empreendedorismo, de marketing. Então se você gosta desses assuntos, quer saber mais, acompanha a gente, fica ligado que tenho certeza que esse projeto vai ajudar bastante você. É isso aí, galera. Como ele já falou, eu me chamo Augusto, né? A gente vai trazer aí vários empresários, né, de vários ramos, né, no Norte Podcast. A gente vai ter episódio toda semana, então fiquem ligados aí, acompanhem a gente que vocês vão gostar bastante. Beleza, e para iniciar, Augusto, tu é fotógrafo já tem 15 anos. Eu comecei sozinho também, quando eu comecei, inclusive, me ajudou bastante. Como que foi a sua história assim, de início na fotografia? Da onde que você saiu de trabalhar para os outros para ter essa ideia de ser um empreendedor, de trabalhar com a fotografia? Sim, olha, cara, igual você falou aí, no começo eu ajudei bastante, né? Quando eu comecei eu tive essa dificuldade também, né? Eu fui atrás de vários profissionais da área aqui da nossa região, né? Na verdade eu comecei a fotografar, não foi nem por desejo assim de empreender, né? Não foi por desejo de ganhar dinheiro, ou até melhorar de vida, como a gente tem vontade hoje em dia, né? Acredito que todo mundo deseja isso, né? Prosperar. Eu sempre fui apaixonado pela fotografia, né? Desde criança. Logo quando não tinha nem 15 anos ainda, minha mãe me deu de presente um celular. Naquela época, a câmera do celular, eu tinha um megapixel, talvez nem isso. E aí eu fui começando a aprender, né, a fotografar várias coisas, pessoas, famílias, família assim, a nossa, né, tudo no celular. E aí, a cada geração que lançava um celular novo, eu ficava louco, pesquisando, indo nas lojas para ver, testar a câmera e para ver qual modelo que eu ia comprar depois daquilo, porque isso eu queria tinha sempre... Quantos anos? Isso eu tinha 15 anos. Para ver sempre o modelo que era a câmera melhor, qual que tinha, entendeu? E aí chegou num ponto que os celulares eles não evoluíam mais o suficiente para ver um salto de geração assim, de um para o outro, né? Na câmera. Na época não tinha iPhone, né? Não era tão evoluído quanto é hoje, né? Mas assim, o que eu pensei? Vou comprar uma câmera, né? Na época minha mãe comprou uma câmera para mim também. Eu acho que eu nem trabalhava ainda. Ela comprou aquelas Cybershot da Sony. Sim. E aí eu aproveitei, cara. Eu tirava foto de flor, de formiga, tudo que você via pela frente era tirando foto. E aí a gente, com o tempo, vai evoluindo, né? A minha primeira câmera que eu almejei comprar, assim, era uma T3i da Canon, né? E naquela época a gente sabia que já era um valor, assim, um pouco exorbitante, né? E não tive condições de comprar. Mas fui acompanhando, né, as marcas, os modelos e tudo mais, e sempre com aquele desejo de comprar, até que chegou o ano em que eu comprei a minha primeira câmera, foi uma T6i, né? E eu comprei ela, parente do kit mesmo, e comecei ali a fotografar, testar, aprender, pesquisava muito sobre as configurações, o que fazia cada coisa, enfim. Sim, mas nessa época você pensava em fazer foto já profissional, tipo, trabalhar com isso, ou só por vontade própria mesmo? Não tinha vontade de trabalhar. Era mais por uma curiosidade minha, por hobby meu. Sim, eu tinha curiosidade de aprender e conseguir chegar num resultado. Por exemplo, eu vi uma foto lá no YouTube de um cara fazendo um teste lá, um ensaio, alguma coisa. Eu queria reproduzir aquilo, só que eu não sabia, porque eu não tinha um conhecimento técnico para conseguir aplicar, nem o equipamento. Na verdade, assim, com essa câmera, né, eu já comecei a pesquisar um pouco sobre as configurações dela, e aí eu ficava vendo os resultados que certos profissionais chegavam, né, e eu queria chegar naquele resultado, né? Só que eu não tinha a técnica, né, e o conhecimento para chegar naquele certo resultado que ele queria. E aí foi onde eu comecei a me aprofundar, né, na teoria da fotografia, para conseguir aprender e chegar em certos resultados, né? E assim foi indo, cara. Logo começaram a aparecer conhecidos mesmo, assim, amigo, parente. Sim. Ia fazer uma festinha lá de aniversário do filho, ou da irmã, ou do que fosse. Já me chamava, falava assim, traz aquela tua câmera, vê quanto que tu cobra para fotografar lá pra gente e tal. Que coisa. E cara, no começo
Isso foi muito complicado. Por quê? Porque eu não entendia sobre valor, sobre quanto que valia o meu tempo, sabe? Sim. Quanto que eu deveria cobrar, o que eu deveria colocar no papel, né, na folha, para saber o valor que eu teria que cobrar. Você começou com isso aí de você, do pessoal começar a te chamar, foi com quantos anos? Eu já era maior de idade já. Aí nessa época você já viu essa oportunidade de trabalhar só com isso? Não. Ou você... Nessa época eu estava trabalhando de carteira assinada, né? Inclusive no ramo que eu também trabalho até hoje, mas isso aí é outro assunto para outro dia. Só que assim, eu não pensava em sair e levar isso como profissão, né? E viver disso. Quando eu comecei a tirar foto, também foi por hobby, né? Foi por causa da igreja. Sim, o pessoal da igreja comprou uma câmera e ninguém mexia nela, eu comecei a tirar. Acho que foi em 2017, por aí, 2018, tem bastante tempo, né? Mas naquela época eu não via isso como profissão, né? Eu gostava de fazer, mas nem pensava em tirar foto, nem pensava que um dia ia trabalhar com isso. É porque a gente tem uma proximidade, assim, uma certa proximidade, né? Mas não pensa assim, não imagina, né? Que esse negócio seria um ramo a se pensar. A ideia, assim, do empreendedorismo, ela não vem junto com a ideia do que você gosta de fazer. Sim. Depois que eu comecei a focar, que eu entrei de cabeça nesse ramo, eu falei, não, agora eu até fiz um investimento bem alto, né? Sim. Peguei o empréstimo, comprei equipamento, falei, não, agora tem que dar certo, vou fazer só isso. Já fiz isso também. Então, inclusive, quando faz isso, não tem pra onde correr. Aí você acaba tendo que aprender outras habilidades fora daquela habilidade específica de tirar foto, que é o quê? Que é a habilidade de empreender. E aí eu acredito que isso é outra habilidade que a pessoa tem que aprender, que ela aprende com a vida. Com experiência, né? Meio que, digamos assim, de supetão, como a gente fala. Exatamente. Quando a gente quer empreender, hoje tem bastante disso. Eu acredito que todo empreendedor, ou pelo menos a grande maioria deles que não vem de berço, né, foi adquirindo experiência e aprendendo isso ao longo da vida. Com os erros, né? E com os erros. Hoje com a internet está muito mais fácil. Sim, Na verdade, hoje todo mundo quer ser empreendedor, né? É difícil você achar alguém que quer trabalhar de carteira assinada, tem que ser um emprego muito bom, com um salário muito bom para a pessoa querer fazer isso. Hoje em dia está muito mais fácil, só que na época que eu comecei a tirar foto, digamos assim, por hobby, nem existia Instagram direito, então o pessoal nem falava em tirar foto, nem falava em vídeo. Quando eu comecei também era Facebook, era o auge, assim. Justamente. Tinha Facebook. estourado. Essas fotos que você fazia era entrega digital também? Ou... Era entrega digital. Sempre, o meu foco nunca foi fazer álbum, revelação, álbum, esse tipo de coisa. Era mais focado no serviço, né, de ir lá e realizar aquele serviço e entregar aquilo digitalmente para a pessoa. Antes a gente fazia entrega em CD, né? Nossa. Teve essa época. Pendrive, a gente utilizava muito pendrive também quando veio as primeiras ondas ali, né, dos pendrives. Foi muito utilizado também. Inclusive a gente usa pendrive até hoje, né? É um dos meios que a gente gosta de entregar aí. A gente faz aquele pack personalizado, né, ali que fica bem bonito e entrega. Mas a grande maioria hoje em dia é via site, né? A gente tem links aí que a gente envia com as galerias para os clientes e eles acessam, escolhem, fazem todo aquele processo, né, para a gente poder editar também depois e enviar de novo para eles poder fazer o download, né? Hoje em dia a mídia ela é muito na mão aqui, né, cara? No celular, então as coisas têm que estar muito à pronta entrega, digamos assim, né, para o pessoal conseguir utilizar. E o que manda, querendo ou não, é rede social, né? Justamente. Até o formato que você vai tirar foto. Eu particularmente, dificilmente tiro foto. Tirar foto na horizontal. Exatamente. Mais na vertical. Eu passei uma grande parte do meu tempo, nos últimos 2 anos, na verdade, fotografando praticamente 100% dos trabalhos na vertical, né? E aí, agora, parece que deu aquela... sabe, um baque assim, mudada. E tô voltando a fotografar na horizontal de novo, porque querendo ou não a gente perde um pouco de enquadramento, de composição, que são outras coisas técnicas que a gente fala da fotografia aí, a gente pode entrar uma outra hora nesse assunto, mas voltei a fotografar de novo na horizontal. E aí, você começou a fazer os trabalhos? Comecei a fazer
A tirar as fotos. Comecei a fazer os primeiros trabalhos, tirando fotos, né, para conhecidos, né, cobrando ali valores extremamente baixos. Acho que o primeiro ensaio que eu fiz, eu cobrei R$50 na época. Nossa, que Entreguei, loucura. sei lá, 30 fotos lá pra menina. Que loucura, é menos de R$1 por foto. Menos de R$1 por foto, entendeu? Sim. E, cara, felizão, fui lá, fiz o ensaio. É né? gratificante, né? Você gerar valor. Sim, você receber um dinheiro por algo que você fez. Muito feliz, era aniversário da menina, eu acho, na época. E aí ela resolveu fazer aquele ensaio e tal. E a gente fez e foi uma experiência legal, né? Pra mim, porque eu acho que foi um primeiro ensaio, assim, de uma pessoa que eu fiz, Sim. né? E eu acredito também pra ela, porque também pra ela foi um primeiro contato com um profissional, né, de foto. E tudo bem que eu não era um profissional, né, estabilizado, assim, digamos, no mercado, né? Não tinha essa experiência, mas, assim, dei o meu melhor. Sim. Tava empolgadíssimo, né, na época, pra fazer aquilo. E Aqui... aí acabou que gerou uma experiência boa pra nós dois, enfim. Aqui mesmo, em Peixoto, né? Isso, a gente fez o ensaio em Matupá, que é praticamente o nosso único lugar, assim, que a gente tem pra fazer, né? Outra coisa que eu acho legal em relação a Peixoto, que aqui, por não ter muita novidade, você consegue entrar no mercado com pouco investimento. Porque o investimento que eu fiz para iniciar, se fosse numa cidade grande, tipo numa Sinop da vida, numa São Paulo da vida, eu não ia ser competitivo. Sim. Isso que eu acho legal daqui, e eu sempre falo que aqui é um bom lugar para ganhar dinheiro, porque qualquer ideia que você tem, se ela for um pouco diferente, já é novidade, por aqui não tem muita coisa, entendeu? Exato. E aí você consegue entrar no mercado com uma T6, que foi o seu caso, né? E é igual eu falei, nessa época que eu entrei, tinha alguns profissionais, né, da área, né, e assim, a gente via que eles também não usavam muita coisa diferente do que eu adquiri na época, né? Eram profissionais que estavam há vários anos no mercado, né? Mais de 20 anos, né? O pessoal conhece aí da região aqui, né? Nossa, o pessoal da Fotocolo, acho que não sei se dá copyright, direitos autorais, se a gente citar. O Chico também fala. O Chico, né? Da Foto Estrela. Então, assim, são profissionais que são dinossauros aí, né? De tempo de profissão. E, cara, os caras estão lá trabalhando, entendeu? E aí, assim, até no começo era um pouco assim, a gente não sabia quanto que os caras cobravam e a gente queria perguntar, mas ficava sem jeito. A gente não tinha essa intimidade, né, para chegar num profissional e ficar perguntando quanto que ele cobrava, né? Sim. Inclusive, essa questão ela é um tabu, né, digamos assim. É imoral você perguntar o preço eu acredito que até hoje muitas pessoas pensam assim ainda, né? Felizmente. De chegar e vou chegar perguntando quanto que o cara cobra, né? Sim. Eu acho que tem isso também. Isso acaba dificultando bastante o mercado. A gente sempre conversou em relação a valores, né? Sim. Eu lembro que no início, antes de eu te conhecer bem, até tinha... um receio. Um receio, porque não te conhecia, não sabia como é que você ia reagir a respeito disso. Cara, eu sempre fui muito assim. É claro, depois que eu tive anos e anos de experiência, né? Até eu conseguir chegar onde eu cheguei, né? Me posicionar no mercado, né? Ter uma certa autoridade, né? Para as pessoas chegarem e pagarem o valor que eu cobro. Eu até brinco também com o pessoal que me conhece, que até às vezes os meninos que tá começando, chega em mim, né, e pergunta de um equipamento, né, caraca, essa é a lente tal, que é o top de linha que você tá usando, porque a gente quando começa, a gente pesquisa, a gente aprende um pouco sobre, a gente quer buscar, quer chegar naquilo, né. E igual, aí, assim, quem entende de carro sempre quer carro legal, quem sempre entende quer de moto, carro legal, é um moto legal, o equipamento é a mesma coisa. Eu acho que todos nós, quando a gente deseja um tipo de produto, né, ou de serviço, a gente aprende um pouco sobre aquilo. Sim, vai sempre aprimorando em relação Exato, a gente aprende um pouco sobre aquilo para a gente entender o que a gente está comprando também, né, o que a gente está consumindo. E aí você aprendendo, claro que você vai querer sempre o melhor custo-benefício, vamos dizer, né? Você não vai querer pegar gato por lebre, como se fala, né? Pagar caro, mas não tem um resultado legal, entendeu? No que você está adquirindo. Esse também é um ponto muito interessante, porque principalmente na nossa área, a pessoa tem aquele desejo de novidade e tal, da última novidade, a última tecnologia, só que, assim, o valor que você investe num equipamento desse, 30 mil, uma câmera,
30, 20 40 mil 20, numa lente, você pode não ter esse retorno, principalmente aqui na nossa Sim, região. aqui na região principalmente. Aqui, como eu falei, tem um pessoal que paga bem, mas não é o mesmo mercado que uma cidade maior. Exato, e não é a grande maioria. Né? A gente não vê tantos trabalhos grandes assim quanto a gente vê para fora, né? A gente tem uma quantidade limitada aí de trabalhos grandes. Com equipamento mais simples, que entrega uma boa qualidade, você consegue até ter mais lucro. Sim, com certeza. Mas não é essa a questão. Às vezes, assim, igual você falou, com um tempo de profissão, com um tempo de trabalho, você consegue aumentar a qualidade do serviço. Aí chega uma hora que o fator limitante é o equipamento. Aí não tem para onde correr. Sim. Aí você investe em equipamento, mas é algo mais técnico que a maioria dos clientes não percebe, né? Sim, mais exato. os profissionais. O que eu falo hoje em dia é isso. Eu sempre trabalhei muito focado em sempre chegar nas maiores tecnologias, né? Na melhor lente, a melhor câmera, com sensor tal, aquilo outro. Então, assim, mas isso era por ego meu, né? Não que o meu cliente ele estava vendo diferença na minha fotografia quando eu trocava de equipamento. Inclusive, esse é outro ponto. Às vezes ele nem sabe, né? Às vezes ele nem sabe. E isso é outro ponto que se fala muito na fotografia, que equipamento não faz o fotógrafo. Justamente. Né? A gente sabe disso. E às vezes quem começa já com equipamento top não consegue chegar no resultado que um profissional, às vezes com equipamento bem inferior, não chega. Eu acho que isso até ajuda o cara, porque ele aprende a extrair o máximo, fazer o máximo com o pouco que ele tem. E foi exatamente no meu caso quando eu comecei, né? Eu comecei com uma T6i e, cara, a lente do kit a gente sabe que tem muita limitação de equipamento, principalmente em eventos noturnos, né? Que a gente praticamente é o que mais tem na nossa região. A gente tem lugares pouco iluminados, né? Locais escuros mesmo, vamos dizer. Ambiente de evento escuro, exato. Bem difícil. E aí, câmeras de entrada acabam sofrendo mais com isso. Lentes de entrada também, a gente precisa de mais iluminação. E iluminação também não é algo barato. Não. Hoje em dia a gente, né, assim, tem um leque bem grande de opções, porque tem muitos LEDs e tudo mais. Mas isso aí entra naquela questão também de qualidade, né? Porque hoje, claro que você pode comprar um LED de R$300, né? Só que você sabe que você não vai ter uma qualidade de luz tão boa quanto um LED de R$3.000, né? Tem X e X, mas vamos lá. Quando eu comecei a fazer esse trabalho e cobrar, né? Era um extra para mim, né? Eu tinha o meu salário, né? Trabalhava durante a semana e fazia as fotografias durante os finais de semana, que era onde eu ganhava ali R$200, R$300, dependendo de quanto eu cobrava de acordo com cada evento, né? E não tinha um valor específico assim, cara, um valor certo. O evento tal eu vou cobrar tanto e o evento X eu vou cobrar tanto. Às vezes a gente pensava na quantidade de convidados, eu não sei se com você foi assim também, né? Já passou desde que inicia. Essa foi a minha maior dificuldade, né? De saber porque precificar. A gente não sabe em cima de que a gente vai cobrar. Justamente, né? Em quantidade de foto. Eu não sabia se eu cobrava de acordo com a quantidade de pessoas que tinha no evento, ou o tanto de horas que eu ia ficar lá, ou até o tanto de fotos que eu ia entregar. Hoje, inclusive, as pessoas falam, vai ser um evento pequeno, tipo assim, com poucas pessoas. Sim, quando a pessoa vem fazer o orçamento, ela já fala, né? Vai ser um casamento pequeno, vai ser só 80 pessoas, só a pessoa acha que é na quantidade de pessoas, mas assim, depois que você vai estudando, tal, que você vai aprendendo, não é a quantidade de pessoas, ou a quantidade de fotos, ou o equipamento que você tem, é o tempo que você investe lá, não só lá, quanto na edição. Sim, também. Muitas vezes as pessoas não vê, né? Então, depois de muito tempo de bagagem que você tem ali também, justamente, de experiência, justamente, tudo que você carrega ali. Justamente, eu me lembro que o primeiro ensaio que eu fiz, pago, eu fiquei muito feliz, velho. Eu cobrei... Eu dei meu valor, cobrei, acho que eu fui nessa de cobrar por foto, né? Cobrei 1.200, porque era muita foto, acho que era mais de 100 fotos. Então ia ficar menos de R$10 por foto. Sim. Só que aí ela falou, não, tá muito caro e não sei o que lá. Foi meu primeiro trabalho pago, né? Primeiro não tinha noção do quanto cobrar, do que cobrar. Até eu sei que a gente negociou,
Aí falou, vamos fazer parceria, não sei o que lá e tal. Sei que no final, acho que ficou pela metade do preço, ficou uns R$600. E um valor bom já. Valor... Justamente, fiquei feliz pra caramba, porque foi o meu primeiro trabalho pago, né? Já foi um valor legal. Sim, só que nessa aí de não saber, não sabia se cobrava pela quantidade de fotos, se cobrava pelo tempo que eu fiquei lá, nem pensava em tempo, sobre equipamento, nem pensava. Sei que fiquei muito feliz, porque foi o primeiro valor que eu gerei através de meu serviço, né? De uma coisa que você gosta, ama, justamente, né? Eu acho que essa é a coisa mais legal que tem, assim, no empreendimento, é você gerar valor. Porque, tipo assim, não existia nada, não existia valor, eu não tinha dinheiro. Aí, por algo que eu fiz, que eu criei, digamos, ainda mais com fotografia, que a gente cria. Justamente, que é arte, hoje em dia eu vejo dessa forma, você conseguir gerar valor e a pessoa te pagar por algo que você fez. E aí foi nessa. Aí, esse foi o primeiro, né? Mas além disso aí, depois disso aí, foi alguns anos para eu entender, chegar nesse entendimento de que é o meu tempo que é valioso. Sim, eu lembro que a gente conversou uma vez em Porto dos Gaúchos, você lembra que a gente foi para um evento lá? É verdade, velho, eu me lembro. São acho que 500 quilômetros daqui lá, né? Sim, eu me lembro disso. Inclusive eu te indiquei para fazer aquele serviço na época e, cara, foi assim, uma experiência tanto para você aprender quanto para mim, porque também eu não tinha esse entendimento que outras pessoas da área tinham essa dificuldade, né? Não prestava tanta atenção nisso. Sim, justamente. Mas através de você eu comecei a prestar um pouco de atenção e a gente criou essa parceria e essa amizade, né? Onde sempre um estava ajudando o outro ali em certos equipamentos, serviços e tudo mais. Enfim, e eu lembro que na época você tinha cobrado um X valor. E aí eu falei, cara, falei até pra minha esposa, falei, cara, o Jonatas vai passar 3 dias, ou era 4 dias, não sei. Foi uns 5 dias de evento. São mais de 500 quilômetros de distância de casa. Sim. Então, assim, tem um custo para ir, para voltar, né? Justamente. Tem o seu tempo, cara, são 3 dias longe da sua família, longe de quem você ama, né? Num local que você tá totalmente fora do seu conforto, né? Digamos assim. Não conhece ninguém. Então, assim, é claro que tem um valor a se cobrar por tudo isso, entendeu? Justamente. E eu lembro que na época você cobrou um valor, assim, bem baixo. Foi muito baixo. Tudo bem, naquele momento, né? Pro seu conhecimento, com tudo que você tinha de bagagem, foi aquilo que você cobrou e tudo bem, justo, né? Eu acredito assim, são fases e fases, né? A gente vai aprendendo, né? Justamente. E aí a gente conversou. E aí eu comecei a te falar, né, sobre valores que, né, dava para cobrar melhor e tudo mais. E aí a gente foi aprendendo um com o outro também, né, e se posicionando no mercado e começando a cobrar um valor melhor. Isso é bom que educa até o mercado, né? Sim, exatamente. Porque eu venho falando isso há muito tempo também. As pessoas têm o costume de falar, mas ele faz mais barato. Cara, eu tinha muito isso. Quando a gente conversou, depois que a gente conversou, eu me lembro que eu cheguei em casa, eu estudei mais em relação a isso, eu aumentei todos os meus valores. Sim. Porque eu tinha medo de perder serviço por causa de cobrar caro. E aí o que eu fazia? Muitas vezes eu abaixava e falava, não tá bom pra mim assim, então vamos abaixar. Que foi justamente o que aconteceu nesse evento, né? Eu passei um orçamento inicial. Sim, a pessoa falou que não dava conta, aí a gente conversou, eu baixei o valor, beleza, eu fui. Recebi de boa, foi um evento esse legal. É um ponto muito importante, porque é onde a gente pega também. Digamos que R$1.500 era um valor para fazer esse serviço de 3 dias, né? E aí o cliente ele só tem aquele orçamento para fazer esse serviço, né? E a gente sabe que tem profissionais que vão cobrar o triplo disso, às vezes 10 vezes mais que isso, né? E tem profissionais que às vezes vai cobrar R$800, né? E tudo bem. Cada profissional vai estar numa fase diferente, né? E num posicionamento diferente, vai atender um cliente diferente. Justamente. Então, tipo assim, eu acredito muito nisso. Tem o seu cliente, tem o meu cliente e tem o cliente do cara que cobra R$800. Entendeu? E tudo bem, é bom a gente ter opções no mercado também. Porque às vezes o cara que está cobrando R$800, ele está começando, ele tem um equipamento mais básico, ele está aprendendo, né? Ele está ali tentando. E, cara, eu admiro isso também. Às vezes o requisito a gente já teve um começo, né? Igual a gente está contando aqui. Então, assim, é igual eu falei. No começo, o primeiro ensaio, eu cobrei R$50 na época.
50 reais, cara, é o quê, Hoje né? em dia tem aquela zoeira lá dos videomakers, fazer o freela de quinhentão, né? Sim, hoje Você em dia... gasta 20 mil numa câmera, 15 mil numa lente, 10 mil num gimbal. 20 mil num computador para editar. Pra fazer um freela de quinhentão. Sim. Mas é justamente isso. Igual você falou, tem cliente para todo mundo, principalmente em Peixoto, que o pessoal tem bastante dinheiro. Sim, cara, olha aquela coisa. Por exemplo, eu ganhei muito dinheiro aqui em Peixoto quando eu comecei com aniversário infantil, cara. Sim. Aniversário infantil eu cobrava 300 reais na época. E ia lá, ficava 4, 5 horas às vezes no evento, né, em pé lá. Fora a hora de edição. Fora a hora de edição, sim. Entendeu? Eu acho que a hora da edição é muito complicado a gente somar, né, cara? Porque não é um tempo certo. Varia muito de acordo. Fixo, varia muito de acordo de cada serviço, cada foto, cada local é diferente, cada cliente às vezes é diferente. Às vezes um cliente que escolhe 30 fotos, tem outro que escolhe 200. Entendeu? Sim. Então, assim, isso aí é muito diferente. Então, não tem como a gente mensurar ao certo a quantidade de tempo de edição que a gente fica na frente de uma tela. Mas isso daí, querendo ou não, cara, a gente tem que colocar na ponta da caneta. Igual eu falei, são horas ali que eu tô dedicando para esse serviço, né? Que eu tô deixando de fazer alguma coisa que eu gosto, alguma coisa de lazer, ou deixando de me profissionalizar em algo diferente, né, de aprender uma técnica nova. Tudo bem que eu tô cobrando por isso, mas é exatamente o cobrando por isso, né? Eu tenho que realmente cobrar por aquilo, para aquilo dali não ser um prejuízo para mim, né, como um gestor do meu tempo, né? Então, assim, na época eu cobrava esse valor, e eu ganhei muito dinheiro com isso, cara. Eu fazia muitos aniversários, às vezes 2 num sábado, 1 no domingo. Então, assim, era... Na quantidade. Na quantidade eu acabava lucrando, né? Sim. Então, assim, eu tirava lá 900 reais no final de semana. Mas pra mim, tava perfeito. O grande problema com isso é que você, às vezes, não tem todo o tempo do mundo, né? Essa que é... Exatamente. Foi aí que eu cheguei numa fase onde eu até adoeci, psicologicamente e até mesmo fisicamente, sim. Porque eu não tinha mais energia para conseguir continuar com aquilo, entendeu? Porque eu cheguei numa fase que eu fazia tanto serviço nos finais de semana, porque eu cobrava barato, digamos assim, e eu não tinha mais tempo para conseguir finalizar, e aquilo foi virando um bolo de neve, os clientes me cobrando, entendeu? E eu não tinha energia, e o serviço acumulando, e eu não tinha energia e nem tempo mais para conseguir finalizar tudo e entregar tudo. E na época isso até também foi um fator assim importante para minha carreira, porque quando você se queima em um mercado, depois no futuro ainda mais você... em Peixoto, sim, depois no futuro você tem prejuízo. Conhece você, né? E eu acho que todo profissional que começa numa área, principalmente se for numa área que ele ama, que ele gosta de trabalhar, né? Que ele começou como hobby, como eu e você no caso... Sim. Ele não quer começar aquilo para depois se queimar e não conseguir ir para frente, não conseguir evoluir. Né? A gente quer cobrar e entregar aquilo que a gente prometeu para o cliente e muitas vezes entregar até a mais para a gente satisfazer esse cliente, né? E ter recorrência desse cliente depois também, né? Para esse cliente voltar e estar satisfeito. E aqui, igual você falou, é uma cidade pequena, né? A gente praticamente conhece todo mundo, então assim, a gente não quer ter amizade com ninguém. Né? Eu acho que ninguém quer ter isso. Né? E então assim, voltando lá à questão dos valores, né? Eu cobrava esse valor, foi ficando inviabilizável eu cobrar esse valor justamente por causa disso. Eu não tinha mais energia nem tempo, isso foi me desanimando porque eu tinha muita edição e aí eu não conseguia mais pegar novos trabalhos, porque eu tinha que finalizar aqueles primeiro para depois pegar novos. Aí ficava sem dinheiro. E aí eu ficava sem dinheiro, entendeu? E não conseguia. E isso eu já tinha saído do meu emprego, já tinha começado a focar. Tava só na fotografia. Já tinha começado a focar só na fotografia. E aí o que acontecia? Eu comecei a ficar muito ruim financeiramente, foi justamente por isso que eu comecei a ficar ansioso, preocupado, porque daí eu tinha que ter grana para pagar os boletos, né? Conta chegava todo mês, e aí eu não podia pegar novos trabalhos porque eu tinha que finalizar os que eu já tinha lá atrasado, entendeu? E não conseguia pegar novos, e aí eu não queria me queimar, né? De não estar entregando as coisas no prazo. Então assim, eu esperava para entregar aquele no prazo, para daí eu conseguir pegar mais, entendeu? E aí nisso eu não conseguia ganhar muito. E quando é que foi assim a mudança de chave? Tipo assim, eu tenho que aumentar o meu valor, porque comigo, cara, foi tão difícil isso, depois daquela conversa,
Que ano que foi aquilo lá? Foi em 2020? Cara, acredito que eu não me lembro. 22? Deve ter sido 21, 22. Não. Foi no final de pandemia, né? Foi 22. Foi 22? Foi 22, eu lembro que foi então, final de pandemia. Então, eu acho que foi nessa época aí, mais ou menos, porque, cara, eu tava fazendo terapia e minha psicóloga falava: você acha que você não vale o seu trabalho? Porque tipo, eu tinha medo de aumentar o valor. Eu também. E eu falava: não, as pessoas não vão pagar. Sim, eu também. Aí eu ficava, e a minha psicóloga, precisou da minha psicóloga me falar, e eu tava duvidando do meu trabalho. Porque se eu sabia que aquilo não era sustentável. Sim. Que eu tinha que cobrar mais, porque senão eu não conseguia viver, né? Só que eu tinha medo, porque eu achava que o pessoal não ia pagar, né? Aí era justamente isso, eu achava que eu não valia aquilo. Quando ela falou isso comigo, ela falou que você vai ver, Jonatas, que daqui a um tempo vai ter gente juntando dinheiro para fazer um trabalho com você porque gosta do seu serviço. E exatamente. No final das contas, o que realmente credibiliza, digamos assim, o posicionamento, o valor do cara, o que faz ele realmente entender que ele tem valor é o Pix na conta no final do dia, né? Você fez o serviço, a pessoa pagou, falou, não, beleza, eu valho isso. É a prova ali de que você vale aquilo, né? Justamente. Eu fiz um casamento, acho que foi o primeiro casamento que eu fiz, mandei um orçamento lá, acho que era R$1.200 um casamento. Sim. Aí, nem lembro a quantidade de fotos. Aí eu sei que o cara queria mais fotos, falou, não, vai ter muita gente e tal, preciso de mais fotos. Eu falei, não, beleza, eu posso te entregar mais fotos. Aí a gente fechou lá 400 fotos por R$1.200. Sendo que o orçamento que eu passei era maior, né? Só que eu nessa aí, não, vou baixar o preço, senão não trabalho. Nesse pensamento aí fiz. O que aconteceu? O cara não escolheu as 400 fotos, eu sabia que ele não escolheu, porque é muita foto, 400. Muita foto. Aí o que aconteceu? Eu tive que dar o desconto das fotos que ele não escolheu. Daí os 1.200 que você já tinha cobrado barato, já tinha diminuído o valor. Quase nada. E aí o que aconteceu? 2 semanas depois eu mandei o mesmo orçamento inicial que eu tinha mandado para esse cara para outro cara. E o cara olhou o plano mais alto. Aí falou, não, beleza, vamos fechar esse. Eu falei, nossa, velho, e mês passado eu me matei pra nada. Pra fechar um trabalho. Justamente. Depois disso, cara, nunca mais. Velho. Aí foi virada de chave pra você, no caso. Justamente. Foi essa depois virada. daquela conversa também. Não lembro se isso foi antes ou depois da nossa conversa, mas depois que tu falou, eu sei que eu cheguei em casa e mudei os valores, porque, cara, eu comecei a trabalhar menos, mas como eu tinha cobrado mais, eu recebia a mesma coisa e às vezes até mais. Sim. Porque meu tempo era mais valioso. E tinha menos desgaste físico, desgaste psicológico. Justamente. Né? Então e estava ali feliz no que você estava fazendo, que é o mais importante. Justamente, né? A gente, quando faz as coisas felizes, a qualidade de serviço o desenvolvimento é bem maior. Né? Chegou essa época de eu não querer trabalhar porque não estava dando conta. E é algo que eu gosto, né? Aí, sim. Então, e aí, voltando nesse quesito aí que você perguntou da minha virada de chave, a minha virada de chave, na verdade, ela foi justamente assim também. Igual eu te falei, eu cobrava 300 para fazer o aniversário infantil e tava ali naquela, e aí eu não conseguia pegar casamentos justamente por isso. Porque o meu orçamento de casamento na época era R$800. E aí, tipo, a galera chegava para mim, pedia orçamento, eu mandava aquele orçamento de R$800 e ninguém fechava. Eu falava, caraca, é muito difícil fechar casamento, cara. E eu queria aquela área, sabe? Era o que eu almejava, assim. Eu acho tão bonito o casamento. A gente pode falar várias coisas sobre isso, mas eu acho que um outro episódio, né? E aí eu queria aquilo, eu achava tão bonito, né? Os fotógrafos fotografando as noivas e tal, e vinham os orçamentos pra mim, cara, porque o pessoal gostava das fotos, né? Fazia bem as fotos infantis lá e o pessoal ia atrás, né? Pô, ele faz foto boa de infantil, pode fazer foto boa de casamento também. Então, a galera vinha, fazia orçamento e aí acabava não fechando. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Algo não tá certo. Já sei o que eu vou fazer. Fui procurar um curso. Comecei a ver um cara Foi o Rodolfo? Não. Foi bem antes, isso foi bem antes. Porque na época do Rodolfo, nós saímos lá do curso, quando tu voltou em casa, tu mexeu nos PDF, tudo. Não, mexi também. Mas foi. É porque cada vez é uma virada nova, né? A gente vai aprendendo ali, vai aprimorando cada vez mais. Inclusive, ajustar anualmente, né? Sim. Essa questão de ajuste anual também, ela é um ponto muito importante. Mas aí, enfim, a minha virada de chave foi justamente aí, quando eu comecei a ter vários pedidos de orçamento e ninguém fechava. E eu comecei a ficar muito curioso por que as pessoas não fechavam, né? E aí eu falei, cara, vou
vou procurar um curso, talvez é porque eu não tenho nenhum tipo de especialização para casamento, assim, o pessoal deve estar receoso de fechar, né, e eu não entregar um resultado, então eu vou lá, vou aprender com um profissional que realmente é da área, né, e trazer isso para mim também e conseguir talvez fechar algum, né. E aí foi o que eu fiz, cara. Eu comecei a pesquisar um cara, o cara tinha fotografado o casamento da minha avó lá no Pará, em Altamira, no Pará, que eu nasci lá, né? Meus parentes são de lá, minha família, né? E aí ele tinha fotografado o casamento da minha avó, eu tinha achado lindas as fotos assim, e realmente o cara era o melhor de lá, assim. Lá é uma cidade igual Sinop, deve ter aproximadamente uns 200 mil habitantes. Se não tiver hoje, mas já teve, porque lá teve um pico, assim, de pessoas muito grande na época da usina Belo Monte, mas outro assunto também. Uhum. Enfim, e aí eu comecei a acompanhar o trabalho desse cara, né, e aí comentava lá, isso era no Facebook na época também, não tinha Instagram ainda. E aí comecei a conversar com ele e perguntei se ele dava cursos e tudo mais, mentoria, que já falava-se um pouco na internet sobre essa mentoria, hoje em dia mas na época era mais curso mesmo, né? E aí ele, cara, eu nunca fiz não, mas se você quiser a gente programa, eu vou estudar aqui o que eu tenho que fazer, né? Para mim te dar um curso, e aí a gente faz um teste, eu te cobro um valor e você vem e a gente faz. E aí eu fiz essa viagem. Ainda. Foi presencial. Eu fiz essa viagem. Na época, eu gastei 15 mil reais para fazer esse curso. Com ele. Foram 3 dias de curso, né? Foi um primeiro de teoria, um segundo de prática de ensaio, e teve o terceiro dia que foi um casamento simulado, né? Digamos assim. Não, mentira, não foi um casamento simulado, foi um casamento mesmo real. Ele me levou para um casamento real. Que ele ia fotografar, e ele conversou com os noivos, né? Se ele poderia levar, e aí eu fui lá com ele também fotografar e ver como era, né? Quando que foi isso? Isso foi em 2015. Em 2015, 15 mil reais, cara. Em 2015, eu gastei aproximadamente uns 4 mil de viagem, de passagem. 15 mil só com curso. E de volta. Não, 15 mil no total. No total. Sim, mas em todo caso, imagina o investimento que não foi isso, só para conhecimento, nada de equipamento. Nessa época eu já tinha saído da T6i para a 5D Mark IV, que era a câmera, inclusive ela tá aqui. A gente pode até mostrar. Era a top de linha na época, né, de câmera DSLR, que a gente falava, né? E já tinha investido numa lente muito top também, que era 2470 2.8, também era top de linha na época. Aí você fez um investimento muito alto, porque com isso aí dá pra você comprar outra câmera, outro corpo. Sim. Que é em conhecimento. Corpo que a gente fala, galera, é justamente... Alcança ali pra gente mostrar. É justamente isso aqui, né? É a câmera em si, porque a câmera, se vocês não sabem, ela vem separada das lentes que estão ali também. Você gasta com Acho que dá pra ver ali. Então, assim... Depois com a lente. Você gasta primeiro com o corpo e depois compra a lente separada. Sim. Mas, enfim, gastei ali entre 3 a 4 mil de passagem, com alimentação, estadia e tal, e o curso para ele em si, na época, foi 7 mil que eu paguei. Virei lá, parcelei um pouco, dei um tanto no dinheiro. Para você ver, assim, profissional mesmo, gasta pra caramba, quem trabalha na área, e muitas vezes tem medo, né? Aí tu gastou 7 mil com conhecimento. Exato. E não cobrava porque... E não cobrava o valor... Quanto tempo... fazendo evento de 300 em 300 que tu não ia levar para recuperar esse valor, entendeu? E justamente nessa época, igual eu te falei, eu já tinha comprado pegado o empréstimo para comprar um equipamento top de linha, para mim ter mais qualidade para entregar trabalhos tops cobrando 300 reais, entendeu? Nossa, que loucura. E aí foi aí onde começou a mudar, assim, a virar minha chave, foi aí, porque daí eu cheguei lá para fazer esse curso. E ele me passou um pouco sobre valores, né? Quanto que ele cobrava para ir lá e fazer um casamento, né? Então, tipo, o pacote inicial dele, que era o básico, naquela época, em 2015, ele já cobrava 3 mil reais, que já era um valor que, para mim, era um sonho, assim, era impagável. Uma pessoa pagar 3 mil reais para um cara ir lá e fotografar um casamento. Entendeu? Eu não tinha noção daquilo, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar, cara, no YouTube,
né, sobre fotógrafos, valores e tal. Os caras falavam muito pouco sobre aquilo. E aí eu encontrei um canal de um cara que se chama Armando Vernalha, não sei se você já viu algum review dele, alguma coisa assim do tipo. E aí ele falava muito sobre isso, sobre a questão de precificação, que você tem que colocar a sua hora, né, o tempo de edição, o tempo de ir lá e fotografar, você tem que colocar o seu equipamento, a depreciação, porque vai chegar um momento que isso aqui vai se acabar, isso aqui não dura para sempre, entendeu? Você vai chegar um momento que ele vai ficar obsoleto, digamos assim, você vai precisar atualizar, né? Você tem que investir em cartões de memória, em HDs, como você falou, computador, isso são coisas que são degradáveis, né? Às vezes aí dentro de 2, 3 anos a gente tem que trocar tudo isso. Então a gente tem que tirar isso do que a gente faz, que é a fotografia. Então, porque se a gente não conseguir tirar da fotografia para manter isso daqui, se torna inviável a gente trabalhar, né? Ele tá trabalhando para pagar a conta. Tá trabalhando para sempre pagar a conta. Então assim, a gente tem que ter para reinvestir nisso daqui, a gente tem que colocar... A gente tem um carro que a gente vai para os serviços. Então, assim, o carro ele tem manutenção, ele desgasta pneu, ele desgasta freio, tem o óleo. Ah, mas o carro é seu, você faz tudo com o carro. Mas, cara, eu acho que hoje, no país, né, eu acho que hoje não, eu acho que desde sempre, quem que não usa o seu carro, né, para tudo, para empresa e para lazer, né? Mas assim, a grande maioria das vezes, inclusive a gente tem que trocar de carro às vezes por conta do trabalho, porque se fosse um carro só para lazer, eu usava um carro simples, um carro só para me ir passear no lago no final de semana. Outra coisa que o tempo de lazer também vai na conta, porque também vai na conta, porque você está deixando um final de semana de fazer uma coisa com a sua família, com quem você ama, para estar lá registrando um momento, eu sei que é um momento especial de uma outra pessoa, né? Mas você tem que colocar isso na ponta da caneta também. Necessita um controle. E é igual eu tô falando, o carro tem desgaste, os equipamentos têm desgaste, você como pessoa, ser humano tem desgaste. Então assim, os anos estão passando, cara, a gente tá ficando velho. Então assim, a gente vai ter que chegar em algum lugar. Exatamente. Ainda tem o lucro. E tem as despesas nossas também, né, do dia a dia. O café da manhã, o almoço, a janta, né, a conta de luz, boletos, cara, isso aí todo mundo tem, de toda a profissão que você imaginar no mundo, qualquer coisa que a pessoa faça, a pessoa vai ter custos, né? Eu acho que o grande erro do empreendedor iniciante é achar que tudo que entra é lucro. Sim. Porque se ele não tem... Porque, igual a gente falou, nosso trabalho é subjetivo, a gente cria. Então a gente não vende um item, tipo, a gente não vende comida, a gente não tem preço disso para criar um produto e vender. Sim. Só que a gente tem vários valores que afetam diretamente o nosso trabalho, que é justamente tudo que você falou. Aí se a gente só calcular, eu acho que eu vou ficar legal se eu receber isso. Então esse é o meu valor. Só que a pessoa não calculou o tempo dela que ela leva para editar, o tempo dela que ela levou para aprender, e aí ela não consegue viver. Sim, ela não consegue evoluir, não consegue trocar de equipamento. Reinvestir. Não fica feliz porque, cara, a gente fica feliz com o Pix na conta, igual você falou, né? É o que no final das contas... E aí você vai se frustrando com o trabalho. Eu já vi isso acontecer com muitos profissionais, tá? De não cobrar o valor certo e acabar morrendo, né, dentro da profissão. Sim, entendeu? Por não cobrar justamente o valor ideal, né, que ela deveria cobrar ali. Porque daí ela não consegue se manter... Nem ela como pessoa se manter as contas de casa, muito menos se manter dentro da profissão, que eu acho que isso é algo muito importante, né? Porque querendo ou não, tudo isso aqui custa caro e a gente tem que se atualizar conforme os anos vão passando aí, porque senão a gente fica para trás, né? Querendo ou não, tem isso também. E é igual você falou, a gente tem que somar tudo isso, né? E ter ali uma noção, né, de um valor que a gente vai cobrar para a gente conseguir manter tudo isso. Né? Tudo despesa. Até nos tornar lucro. E o lucro, muitas vezes, ele demora para você entender o que é o lucro. Justamente. Né? Eu acredito que, para mim mesmo,
Eu acho que muito mais de 5 anos de empresa para conseguir ver lucro, sabe? Sim, Até voltar o retorno de tudo que eu investi. Entendeu? Outro dos erros dos empresários é achar que vai começar ganhando. Né? Já vai, não, vou lucrar já no primeiro mês. Eu acho que toda a operação, ela tem muito disso, cara. Acho que qualquer ramo que vai mexer, você vai olhar e vai pensar assim, poxa, mas isso aqui vai entrar tanto de dinheiro. Mas quando você coloca na ponta da caneta tudo que você investiu, o tempo que você investiu, né, até se passar o investimento retornar para você, aquela operação se pagar para daí começar a dar lucro, geralmente é entre 4 e 5 anos. Eu acho que qualquer operação, qualquer ramo que a gente vai olhar, vai ser em torno disso. Tem até um dado que a maioria das empresas no Brasil morrem antes dos 3 anos. Justamente então, porque não conseguem. Se a pessoa... É um erro muito grande assim, do brasileiro em si, porque a gente não é acostumado a mexer com dinheiro, né? Não tem essa noção de educação financeira. Exato, a gente não tem uma educação financeira. No ensino médio, no ensino fundamental. Eu acho que quando eu fui ver sobre administração, pela primeira vez foi na faculdade. Sim. E aí, mas antes disso, não sabia para onde ia. Para mim, dinheiro que entrava saía, entendeu? Isso não é sustentável. Não. O cara precisa ter um dinheiro para caixa, precisa ter uma reserva para investimento, para segurança. É igual eu te falei, no começo o meu foco ele não era entregar algo palpável, né? Uma foto impressa, um quadro, um álbum, né? Sim. Mas ao longo dos anos a gente foi se aprimorando e a gente entrega tudo isso. Sim. Então, assim, isso também tem um custo e você precisa justamente ter um caixa, né? Sim. Porque são vários serviços e às vezes acontece um imprevisto, digamos assim. Muitas vezes que acontece com qualquer pessoa, né? Bati o carro. E aí? Ficou 7, 8 mil para arrumar. Cara, se tu não tem uma reserva, não tem um caixa, final de semana que vem tem um serviço. Se eu não arrumar o carro, como que eu vou? Pois é. Entendeu? De toda forma, mas existe um amigo que pode emprestar ou alugar, mas você tem que alugar, você tem que ter o dinheiro para alugar também. Pagar combustível. Entendeu? Tem que ter o do combustível. Então, assim, nem tudo que entra, igual você falou, nem tudo que entra é lucro. E isso daí é muito importante também. Você ter uma reserva financeira, né, para caso aconteça algum imprevisto. Cara, eu já vi relatos de profissionais que estavam no meio de um casamento, por exemplo, e a câmera simplesmente pifou. Sim. Estragou, queimou o sensor. E aí, se você não tem uma backup, que a gente fala, né, uma reserva... É aquela história, se você tem uma, você não tem nenhuma. Exatamente. E aí, tipo assim, como que você faz, cara? Você tá no meio de um casamento, você tem uma câmera só, sua câmera pifa. E aí? Ou a lente pifa. Já aconteceu comigo isso, tá? Essa daqui, a 2470, eu tava fotografando um casamento lá, bem pleno, do nada ela parou. Parou o foco, parou de funcionar o obturador, que a gente fala, né? O diafragma, na verdade. Mas se não tivesse outra... E aí, na hora lá, eu tinha outras lentes e beleza, consegui finalizar o evento, mesmo com a lente com um problema, guardei ela lá, mandei ela para a autorizada Canon, né? E isso é uma outra coisa que igual a gente colocou aqui na pauta, que é a questão dos valores para você manter um equipamento desse, né? Esse é um equipamento que ele já foi 3 vezes para assistência, né? Ele está aqui até hoje, mas ele tem um custo para manter ele. Não é comprou, né? acabou. Não é comprou e acabou. Esse é um equipamento que vale R$12.000, né? E eu já mandei ele 3 vezes para assistência. Nessas 3 vezes, eu não gastei menos que R$2.500 para consertar. Entendeu? O valor, se você não tem uma reserva. Não tem uma reserva. Se você cobra só pelo dia, não. Eu já tenho o equipamento tal, eu tô precisando de milão só, o evento é só milão. Sim. E aí, se quebra o equipamento aí? Aí você não tem mais o que fazer. E aí o que eu falei é onde você morre dentro da profissão. Justamente. Né? Que daí você vai ter que trabalhar de outra forma para você conseguir juntar a grana de novo, ou para consertar, ou para comprar um novo. Muitas vezes também não tem conserto, já vi vários casos também. Inclusive tem também a 35mm, né, que você já usou ela. Sim. Eu comprei ela nova, paguei R$5.000 nela, ela quebrou com menos de 1 ano, não teve garantia no Brasil, não tem conserto, mandei para os caras tentar consertar, não tem peça. Então, assim, tá em casa com um peso de papel, um equipamento de R$5.000, entendeu? Não teve mais jeito. Sim. E aí, tipo assim, se eu quiser outra daquela, eu vou ter que comprar outra. Não tem para onde correr, entendeu?
E aí são 5 mil, né? Eu acho que a maior dificuldade, assim, inclusive para quem está iniciando, não só nesse ramo, mas em todos os outros, é essa, né, de precificação. E, assim, se for para a pessoa tirar alguma coisa, deixar alguma coisa, aprender alguma coisa dessa conversa, estude muito bem quanto vale o seu tempo. Porque o seu negócio, ele não depende só do que entra todo dia. Sim, sim. Eu já conversei, inclusive, com profissionais de outras áreas que falavam, né? Que me falou que não sei quanto entra e tal. Aí ele foi me falar, isso é algo assim que parece ser óbvio, né? Tipo assim, entrou 2 mil, mas eu não posso gastar 2 mil. Eu falei, obviamente, você não pode, mas pra ele não era óbvio, entendeu? Sim. Então, tipo assim, tava entrando dinheiro, ele até falou, tô fazendo uns cursos agora pra aprender a administrar melhor e tal. O cara ele tem um espetinho, tem um espetinho de qualidade, todo mundo come lá, muita gente. Tem um grande fluxo de clientes ali. Justamente, só que se o cara fica nessa, recebi aqui, vou gastar aqui, não tenho dinheiro de investir no próprio local. Eu vou te falar que a minha família, ela trabalha com espetinho até hoje. Começou com a minha avó e o meu avô, e hoje em dia quem toca lá é meu tio. E, cara, isso daí tem muito disso. Porque o que acontece? Você precisa, no dia seguinte, comprar todo o material de novo. Quem trabalha com alimentos vai entender muito bem sobre isso, né? E, tipo assim, se você não tem aquilo ali guardado, como é que você vai fazer a compra para trabalhar o hoje, no caso, né? Você trabalhou ontem, gastou o dinheiro todo hoje com outra coisa, você vai ter que tirar de outro lugar para poder comprar tudo para você trabalhar hoje de novo, entendeu? Quem trabalha com alimentação tem muito disso, né? A gente vê muito, assim, claro, né? Como que fica essa questão, né? Que você não pode gastar tudo. Não. Então, para quem está iniciando, em qualquer ramo, mas principalmente no nosso, fotografia, vídeo, tem que entender quanto vale o tempo dela. É difícil, cara. Eu tive essa dificuldade, você teve essa dificuldade, mas hoje em dia com a internet está tão mais fácil, mano. Tem curso, tem profissional falando no YouTube, então, tem chat GPT. Falando lá da minha virada de chave, que a gente começou a história e acabou mudando de foco, mas assim, quando eu fiz aquele curso que eu te falei, que eu gastei por volta dos 15 mil, fui lá, passei a semana lá, fiz os 3 dias de curso, quando eu vi os pacotes do cara de 3, 6 e 10 e 14 mil, né, que eu comecei a ver o quanto esse mercado era grande e o quanto de oportunidade tinha para crescer dentro daquilo dali. Sim. E para mim era um sonho, assim, cobrar 3 mil reais num casamento. Então, assim, quando eu voltei, quando eu retornei, eu tava assim naquele pique, sabe? Quando você vem animado, vou começar a mudar. Falei, cara, por isso que ninguém me contratava. O pessoal acha que não tem qualidade. Falava, pô, esse cara aí, esse valor que ele cobra aí, eu acho que ele não trabalha bem não. É muito barato, cara. Muito disso. É muito barato. Então, assim, vou nesse aqui que cobrou 2 mil, pelo menos, né? Não tá tão caro, mas também não tá tão barato. Sim. Entendeu? Querendo ou não, isso daí é sobre posicionamento, o preço, ele te posiciona também. Justamente. Né? E foi justamente isso que me fez querer aumentar, porque daí eu comecei a buscar conhecimento na área. Comecei a ver podcasts, me ajudaram muito. Tem o pessoal, o Eduardo e o Gustavo Vanassi, que são do Fotologia Podcast. Os caras são também dinossauros nessa área. E os caras são reis do digital na área da fotografia. Estão até hoje aí dando curso e palestra e tudo mais que você imaginar. E aí eu acompanhava muito o podcast deles também. Depois que eu fiz esse curso com esse cara, que é o J. Salles, lá de Altamira. E aí eu comecei a ver, cara, os caras falando sobre precificação, sobre valor, sobre posicionamento, né? E comecei a ver que realmente o preço, ele te posiciona. Justamente. Então, assim, eu cobrava um valor muito baixo para fazer o que eu queria fazer e a galera não confiava, porque eu cobrava muito barato, entendeu? Sim. E aí o que eu fiz? Quando eu voltei lá desse cara, que eu fechei o meu primeiro casamento, eu fechei nesse valor de 3 mil reais. Na época, eu acho que 3.600 reais. Foi o meu primeiro casamento. Inclusive, são daqui de Peixoto mesmo, o casal. São muito queridos.
acompanha a vida deles aí até hoje, estão com filhos, né? Evoluíram, cresceram como família. E, cara, isso aí é uma das coisas também muito gratificantes na nossa área, que é até emocionar aqui. Sim. Porque a gente tá lá, a gente participa da vida das pessoas. Justamente. E a gente vê essas pessoas crescendo na vida também. Então, assim, isso, cara, pra mim, eu levo... A grande questão, assim, da fotografia e do vídeo é que não é só entregar algo, né? Você entrega um tempo pra pessoa que não vai voltar. Exatamente. Por exemplo, a memória do meu casamento, que você foi lá, você tirou foto comigo. Velho, eu vou ter essas memórias aí pra... O resto da vida. O resto da vida. E pros seus filhos, netos. Justamente, não é só foto, entende? Não é só... E às vezes você contrata um profissional que você achou barato, mas o profissional dificilmente vai te entregar a qualidade. Ou já pensou dar algum problema, ou o cara não está preparado para isso e perde o material do seu cara, casamento. Hoje em dia a gente está muito artificial. Hoje em dia a gente está muito artificial com a questão das redes sociais, porque as pessoas acham que é só para aquilo dali, né? A gente vai filmar ou fotografar um casamento só para ela postar uma foto lá no dia no Instagram e ganhar curtida, quando na verdade não é sobre isso, gente. A fotografia e o vídeo, ela é realmente sobre eternizar. Eu sei que isso é um clichê, né, muito grande que a gente fala sobre a nossa área, mas realmente no final é isso que vai sobrar. Então, assim, eu falo muito isso às vezes para os meus clientes, né? Eu sei que eu cobro um valor caro, digamos assim. Eu não acho caro para mim, porque... Caro para a região também, né? Porque... Caro para a região, mas assim, eu sei que eu tenho que cobrar esse valor, porque senão eu não me mantenho, né? Então, assim, não é algo que digamos assim... Capricho, exato. Você tá ali completamente preparado. Eu sei que muito disso que a gente tem aqui é um pouco de ego, às vezes, de querer ter o melhor, né? Isso para evento também é segurança, né, cara? Isso para evento também é segurança, né? Quem trabalha hoje com o melhor, é claro que vai conseguir ter mais agilidade, mais velocidade, às vezes uma câmera que foca mais rápido, né, cara? Casamento. Sim, um flash que não falha quando você clica para tirar a foto. Você perdeu um momento, exato, não volta porque mais. Às vezes um momento do beijo ali, você clicou, o flash não disparou, e aí? Ficou a foto preta lá, escura. E aí não entendeu? E não volta. Novo, às vezes até beija de novo, mas não é o momento oficial, né? Às vezes a gente pode replicar aquilo dali e tal. Mas assim, às vezes um momento que acontece espontaneamente, que tá ali registrado, é o que mais vai emocionar quem tá recebendo aquela imagem, entendeu? E aí, assim, a gente tá ali eternizando aquilo. Às vezes, eu tenho clientes que, cara, até hoje chegam em mim, no meu Instagram lá, e vê uma foto parecida com uma que eu fiz do casamento deles. Cara, essa foto aí, assim, fala, me emociono toda vez que eu vejo ela, e eu lembro do dia, como que foi, como que eu me senti, como foi ver ela entrando, que eu vi ela na porta da igreja, e você sente... Cara, eu me casei, então assim, você se casou, você sabe a emoção que é como noivo, né? Eu sei que a gente, homem, tem esse tabu também de, porque eu não vou chorar, porque, entendeu? Eu não vou me emocionar, mas a gente tem isso. E, cara, não tem outra. Quando eu vi ela vestida de noiva lá, entendeu? Eu olhei pra ela veio entrar no carro, eu já comecei a me emocionar de lá, não precisou nem chegar lá no cartório para assinar os papéis, entendeu? Então, assim, a gente sabe a emoção que é, entendeu? E às vezes você vê o vídeo, vê a foto, te leva de novo naquela emoção, né? E hoje a gente tá muito artificial, como eu falei. A gente quer uma foto bonita para colocar na rede social e colocar curtida e depois esquece que ela tá lá. Entendeu? E a foto não é o objetivo, não é o objetivo, não é o significado. Entendeu? Tem uma cliente que ela gosta de contratar a gente, mas não é para fazer foto pousada, só para pegar os momentos. Ela é uma cliente fiel. A gente já está aí praticamente há 5 anos juntos. Isso é inclusive um estilo, né, de fotografia documental. Sim, uma fotografia documental. A gente faz esse trabalho para ela e ela gosta assim. E ela não quer que edita nada. Ela quer o mais cru e original possível. Ela quer que documente o que acontece ali para ela ter e lembrar depois. E cara, e toda vez que a gente faz um evento com ela, a gente se emociona junto lá na hora com ela, porque ela chega e fala um monte de coisa bonita para nós. Chega até a ser constrangedor na hora lá no meio dos convidados dela, que daí ela fala para todo mundo ouvir, né?
E depois no feedback que ela traz pra gente, também a gente se emociona de novo, porque daí ela manda falando lá 2 minutos lá de vídeo lá falando como tá sendo emocionante para ela ver o pai dela, a mãe dela, que já são idosos, que já passaram por um monte de coisa, doença, né? Recentemente mesmo eles tiveram esses problemas de saúde na família com a mãe dela. E aí, tipo, tudo isso, e ela tem lá aquelas memórias e ela vê e ela já se emociona ali, que é agora. Imagina isso daqui a 10 anos, 20 anos. Os profissionais dessa área falam que o investimento da festa é só para aquela hora. O que eu falo também, é isso que eu ia falar para você. Fotógrafo é para vida toda. E às vezes eu falo para os meus clientes, que tipo, o cliente chega e fala, não, Augusto, mas tá muito caro esse valor aí, cara, porque eu já tenho que pagar tal coisa do evento, não tem como tu fazer um preço melhor, né? Cara, às vezes a gente tem como fazer um preço melhor. Eu vou tirar uma coisinha aqui, tirar uma outra coisinha ali, para chegar num valor X que fique bom para você e fique bom para mim. Agora, não tem como eu pegar e te entregar tudo e ir lá e tirar o meu valor. Igual foi o seu caso que você cobrou o valor a menos e entreguei mais conteúdo, fotos e cobrei menos. E cobrou menos, exatamente. Entendeu? A gente tem que ter esse consenso também de entender que não dá pra gente ter tudo também e pagar uma pichincha, né? Isso daí a gente sabe que não acontece. O que é bom, gente, tem valor. E eu acho que isso é em todas as áreas também, né? A gente quer algo bom, a gente vai pagar o preço por aquilo. Eu estava falando sobre posicionamento. O preço realmente te posiciona. Não necessariamente o preço, mas o valor. Porque se você cobra barato para fazer muito, você já se posicionou. E sem querer, você já se posicionou. Já se posicionou. E para todos os meus clientes que eu acompanho no marketing, eu falo que se você que é o caso da maioria, está trabalhando muito, mas não vê resultado. Por quê? Porque você está trabalhando muito, cobrando pouco. Se você tem muito cliente, eles estão dispostos a pagar muito. Se você aumentar o seu valor, se você dobrar o seu valor, 60%, 50% menos, 50% você vai ganhar a mesma coisa que você recebia, porque você dobrou o seu valor, só que você vai ter o dobro de tempo que você tem, livre. Se você trabalhar 60% menos, você vai ter mais tempo livre, só que você vai receber mais ainda do que você recebia. Então, o posicionamento, tem muita gente que acha, ele também não é só, vou chegar lá, vou cobrar caro porque é isso. Porque eu posso. Porque eu posso. Tem todo um estudo, toda uma estratégia, tem o seu público, tem o que você trabalha, o que você vende, o que você não vende. É um erro de muitos profissionais e, inclusive na nossa área, não sei nem como sobrevive, que chega, coloca um preço ridiculamente baixo e aí é aquilo que eu falei, o cara coloca um preço ridiculamente baixo e ele chega para mim e pergunta, caraca, essa é a lente tal, essa é a câmera tal, eu tenho sonho de ter esse equipamento, com o valor que mas tá cobrando. Com o valor que tá cobrando, o cara não vai chegar lá. E aí é onde a gente pega e dá as dicas, né, cara, tenta ajudar ali, e às vezes eu não sei como que a pessoa recebe do outro lado. Às vezes o cara pensa assim, que o cara tá falando só porque ele cobra esse valor, ele acha que todo mundo vai cobrar. Cara, mas não é. A gente sabe que tem a evolução dentro da profissão, né? O profissional em si, a empresa dele em si, né? A questão do posicionamento, marketing, né? Atingir outro tipo de público também. Atingir outro tipo de público, como a Gabi falou. E assim, você vai evoluindo aos poucos, né, até você chegar aqui naquele valor que você queria cobrar. É igual eu falei, antigamente, quando eu comecei, cobrar 3 mil para mim era um valor impossível. Eu achava que ninguém pagaria esse valor para fotografar um casamento. É um dos valores mais baixos, né? E hoje em dia esse é o pacote básico, né? Ele não é o pacote mais vendido, cara, você acredita? Ele não é o pacote mais vendido. Hoje em dia o meu ticket médio ele é de 7 mil reais. Né? Os casamentos que eu fecho é nessa média de 7 mil reais. Augusto, o que vem tanto num pacote de 7 mil reais? Cara, hoje eu trabalho com foto. Eu admiro profissionais que trabalham entregam foto e vídeo no mesmo evento, mas eu não arrisco fazer isso, cara. Eu fico pensando, cara, eu já tenho tanto trabalho para entregar uma boa fotografia para o meu cliente, e aí se eu colocar o vídeo e eu for fazer isso sozinho, eu vou ter que dividir esse trabalho por 2 isso vai diminuir a minha qualidade de fotografia e eu não vou ter qualidade suficiente no vídeo. Então assim, eu prefiro muito mais trabalhar
com parcerias, Sim. onde eu indico um profissional de vídeo muitas vezes, Sim. né? Ou às vezes até fecho o valor. E isso aí é outra coisa que às vezes os clientes talvez se confundem com a gente, porque, por exemplo, já teve serviços que eu fui contratado para fazer foto e vídeo e eu levei você para filmar, né? Eu cobrei o orçamento que você me passou, mais o meu orçamento de fotografia, passei para o cliente fechou, fomos nós dois lá, cada um ganhou sua parte. Sim. Aí o que o cliente pensa? Cara, mas eu paguei ele para fazer foto e vídeo e ele trouxe o fulano. Porque todo mundo aqui se conhece, né? Sim. E isso já aconteceu algumas vezes, né? De eu te levar. Sim. E aí a pessoa, uai, mas o fulano tá aqui, mas eu fechei com você, e por que ele tá aqui? Eu, não, calma, ele vai fazer a parte do vídeo, né? Eu vou ficar focado na parte da foto para você ter a melhor qualidade. Aí às vezes a pessoa acha que eu cobrei mais caro para eu poder te contratar e tal. Não, gente, eu tô cobrando o valor que ele me passou, que já é o valor dele, entendeu? É a mesma coisa que você fechar o orçamento comigo, ir lá e fechar o orçamento com ele. Entendeu? Separadamente, vai ficar o mesmo valor, entendeu? Augusto, mas todo casamento que você cobra, você fecha 7 mil? Não, gente. Às vezes tem o de 4 mil, de 2 mil, de 3 mil. Isso varia também de acordo com o que o cliente deseja, do que o cliente necessita. Às vezes ele só quer o registro da cerimônia, por exemplo. Igual agora mesmo eu tenho uma noiva que ela quis só o registro da cerimônia. Ela não quer making off, ela não quer a recepção, festa, o evento todo é 12 horas. Sim. Em média, 12 horas. Começa 2 da tarde, vai até meia-noite, 1 hora da manhã, depende aí do casamento, né? E aí, tipo assim, de acordo com o que o cliente quer, a gente consegue ali trabalhar, né, com um valor diferente. Aí, uma noiva que ela quer um casamento completo, né, ela quer um ensaio de pré-wedding, ela quer o making off da noiva, do noivo, né, ela quer a cerimônia completa, ela quer a recepção, ela quer um álbum, ela quer um vídeo, entendeu? Ela quer um quadro. É claro que isso vai aumentando o custo dos pacotes, né? Dos valores que a gente cobra, né? Augusto, você já fechou casamento de mais de 7 mil reais? Já fechei, gente. Já fechei casamento de 10, de 12. Isso tudo varia de acordo com tudo que eu acabei de falar aqui, né? Quanto mais coisas o cliente quer, mais a gente vai colocar ali, mais o valor vai aumentar, né? Do pacote, do serviço que você vai oferecendo ali, né? E aí você pensa assim, poxa, o cara vai lá sozinho e ganha 12 mil reais num dia. Mas aí tem... fácil assim. Aí tem todas essas questões que a gente colocou antes. Tem que pagar diária, né? tem ajudante. E aí você vai, às vezes, em 5 pessoas, entendeu? Dependendo do tamanho do evento, não dá pra fazer sozinho. Não dá pra fazer sozinho. Se você aí, fizer cada uma sozinho, dessas pessoas você vai fazer um trem mal feito, não tem. Exato. Não tem e aí fala assim, mas você contrata o cara pra fazer um freelance, o cara já vai com a câmera dele, você não vai ter nenhum custo. Às vezes o cara nem tem equipamento, você contrata o cara e dá o seu equipamento para ele trabalhar, entendeu? Muitas vezes acontece isso daí. Igual, às vezes falta equipamento, eu pego equipamento com você, ou se você precisa, às vezes pega equipamento comigo. E cara, se a gente tá num dia que a gente não tá precisando de tudo aquilo ali que a gente tem no acervo, é claro que a gente pode disponibilizar e ajudar o colega, né? Sim. Aqui não tem locadora de equipamento, né? Não tem locadora. Lá fora o cara vai numa locadora de equipamento, pega aluga. O que ele quiser, não precisa nem comprar, não precisa nem ter. E inclusive isso é uma coisa também que pra gente aqui, a gente se ajuda muito, que eu falo, por isso. Porque, cara, você vai alugar uma lente dessa aqui, é 500 conto o aluguel. Aí você pega a lente, pega o corpo, é milão, só no aluguel do equipamento. Aí como é que você vai cobrar milão no evento e alugar o equipamento de 1.000? Pois é. Entendeu? Não tem lógica. Então, assim, você tem que, né, entender. Tem que entender o seu valor. O primeiro ponto a se fazer, eu acredito que seria fazer uma pesquisa de mercado. Sim. Cara, não vai ser desrespeitoso você chegar e perguntar, tá? Eu acredito que pelo menos não pra mim. Pra mim também não. Eu acredito que em qualquer área que você vai trabalhar, vai ter inúmeros profissionais. Se um não quer passar o valor, vai em outro, cara. Comigo foi assim. Quando eu comecei, eu perguntei para alguns profissionais quanto que era o X valor, o Y valor, e eles não queriam passar, eu parti para outros, entendeu? Até que chegou uma hora que eu achei um que passou o orçamento. Tá, esse aí é o meu orçamento. Pega aí, o cara passou lá, eu vi o valor, coloquei 10% a menos do que ele cobrava e comecei a cobrar também, entendeu? E aí, eu acho que o primeiro ponto seria esse. Cara, vou fazer design de sobrancelha. 3 pessoas aqui que eu conheço que faz no Peixoto. Eu vou lá na fulana, vou fazer um dia lá com ela. A fulana cobrou 35, a outra fulana, o salão dela era mais chique, tinha ar-condicionado, ela cobrou 45. Tinha cappuccino, a maca era mais confortável, tinha música, tinha não sei o que, e cobrou 50. Poxa, eu vou começar só com uma cadeira,
e um ventilador e uma pinça e vou me arriscar na profissão. Cara, você já tem uma noção, mais ou menos, dos valores que está sendo cobrado ali, e você pode começar, entendeu? Ah, cara, a menina que tinha um salão mais simples, ela cobrou 35. Então, eu acho que se eu cobrar 30, já vai estar sendo um valor justo. Pô, no outro mês, você investiu num ar-condicionado, numa maca. Pô, acho que agora já tá legal para eu subir para pelo menos 40, né? Já estou entregando um conforto legal para o meu cliente também. Então, assim, você vai tirando dessas bases, né? O aluguel que você paga, às vezes, de um espaço, para você começar a ter um valor que você cobra, né? Você tem que ter um valor médio ali, saber que você vai ter que ter uma quantidade X de clientes pagando aquele valor para você manter tudo isso. Sim. Entendeu? E ainda tirar o de você se manter também, que Sim. é o lucro que... Tudo entra na conta, né? Sim, as horas que você vai somar, né? Quanto que você vai trabalhar. E isso daí é muito importante, cara, igual você está falando. A gente tem que, muitas vezes, ir aprendendo com os próprios erros, Sim. né? Igual acho que todo profissional aprende, mas igual o Jonatas falou, com a internet hoje ficou muito fácil você ir lá e pesquisar, estudar muito sobre isso. Então, muitas vezes assim, a gente tem que se colocar também à disposição de outros profissionais para ajudar. Aqui, na nossa região, uma área muito pequena, tá iniciando agora a gente vê um boom de profissionais nessa área muito grande, né? Sim, teve um crescimento muito grande nos últimos 2 anos, né, de profissionais. Inclusive, um cara de Terra Nova, ele mandou mensagem para mim no início, perguntando de equipamento, de não sei o que, queria iniciar, e hoje em dia ele tá fotografando, tá? Olha aí. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa na área, a gente está à disposição. Esse projeto é com esse intuito de ajudar empreendedor em várias áreas. A gente vai trazer aqui empreendedores de outras áreas, justamente, né, que trabalham para poder passar também para vocês um pouco do conhecimento, da experiência, né, que eles têm, para tirar algumas dúvidas também. Inclusive, a gente vai deixar aberto aqui para vocês comentarem, né, dúvidas que vocês têm, conteúdos que vocês querem ver aqui também, tópicos que a gente possa falar com alguns profissionais também de outras áreas, entendeu? A gente vai deixar aberto para vocês comentarem aí. Profissionais também que vocês querem que apareçam aqui. Exatamente. A gente quer trazer para todo mundo que está começando a empreender e até mesmo quem já empreende, né? Buscar sanar aí dúvidas, né? Problemas muitas vezes que tem e às vezes não sabe para onde correr. Que às vezes a gente chega nesse ponto, né, em que tá com aquele problema ali e não vê solução, né? E muitas vezes uma dica, um conselho simples pode te ajudar a ter uma virada de chave ali, como foi comigo e com o meu amigo aqui, Jonas. Então, pessoal, e é isso. Eu acho que é isso que a gente queria trazer hoje, falar um pouco sobre valor, posicionamento, marketing, um pouco da nossa história também, tanto minha quanto do Jonatas. E a gente vai encerrar por aqui o episódio de hoje e eu vou deixar aí em aberto para vocês também, pedir para vocês, né, a curtida de vocês lá no YouTube também, no Instagram, né, deixar para vocês também seguirem aí os nossos arrobas e acompanhar a gente e ficar ligado que nas próximas semanas vai ter mais.